Olá! Então, de olho na tela que nós vamos iniciar a primeira parte da videoaula 3 da disciplina Psicologia da Educação. Hoje nós vamos conhecer e compreender um pouco mais sobre a teoria do psicólogo Levi Semovich Vygotsky. Vamos lá? O interacionismo sócio-histórico ou sócio-interacionista de Vygotsky é um tipo de abordagem teórica que compreende a aprendizagem como a plena interação do homem com o outro, inclusive a mediação com a interação entre o homem e o mundo, um sempre agindo sobre o outro e dessa forma transformando. A interação ou mediação é o foco aqui nessa teoria de Vygotsky. Sua teoria também é considerada construtivista e interacionista, porque o psicólogo nos afirma que a criança se desenvolve e modifica sua aprendizagem à medida que ela internaliza suas experiências externas. A teoria vygotskiana parte da concepção de que todo organismo ele é ativo. Todo organismo é ativo. Estabelece uma contínua interação entre as condições sociais, que são mutáveis, e a base biológica do comportamento humano. Os temas centrais no trabalho de Vygotsky são o desenvolvimento humano e a aprendizagem. O desenvolvimento humano e a aprendizagem, segundo Vygotsky, é isso que nós vamos tratar aqui neste ponto. A partir da concepção marxista de entendimento do homem como um ser histórico, social, Vygotsky ele buscou entender qual a origem dos processos psicológicos e, a partir da história individual dos sujeitos, em interação com a sociedade, ele quis compreender a origem desses processos psicológicos. A visão de desenvolvimento humano e de aprendizagem humana na teoria de Vygotsky estão baseadas na concepção de um organismo ativo, cujo pensamento ele é construído paulatinamente, gradativamente, num ambiente que é histórico, mas também social. Para Vygotsky, é na troca de experiências que as pessoas elas vão se constituindo e aprendendo. E a aquisição do conhecimento, ele se dá pela interação do sujeito com o meio. É nesse processo de desenvolvimento, né, de desenvolvimento do homem, de desenvolvimento do humano, da formação do indivíduo, que o homem faz uso tanto de signos quanto de instrumentos. Os instrumentos, na teoria de Vygotsky, são mediadores dos processos de aprendizagem do ser humano. E os signos, eles auxiliam o homem nas tarefas que demandam memória, registro, por isso são chamados de instrumentos psicológicos. Ou melhor, são elementos que são externos ao indivíduo e estão voltados para fora dele. Sua função, então, é provocar mudanças nos objetos, controlar os processos da natureza. Já os signos, eles podem ser qualquer objeto, forma ou fenômeno que represente algo diferente de si mesmo. A linguagem, por exemplo, é toda composta de signos. A palavra cadeira, ou um exemplo mais claro para vocês. A palavra cadeira, ela remete ao objeto concreto cadeira, certo? Perceba que você, certamente, quando eu falei a palavra cadeira, você começou a imaginar uma cadeira agora mesmo, né? Você vai imaginar
E, ao mesmo tempo que imaginar, você pode vê-la sem ver, você pode relacionar essa cadeira com que a função dela, com o que ela serve, sem exatamente vê-la. Só de eu falar cadeira, você já consegue visualizar uma, sem ter necessariamente uma para poder se espelhar e entender sobre o que eu estou falando. Bem, e nessa teoria vygotsiana, qual seria a concepção de homem na teoria de Vygotsky, né? Como compreender o homem? Bem, na teoria de Vygotsky, né, eu já falei que ela foi influenciada pela teoria do filósofo Karl Marx, né? Pela teoria marxista, materialismo histórico dialético. Na teoria de Vygotsky, que é inspirada, influenciada por essa teoria marxiana, o homem ele é um ser ativo no seu processo de desenvolvimento. Ele age, assim como Marx falou, que o homem ele faz sua história, né? A história é construída pelos homens. Na teoria de Vygotsky, o homem é um ser ativo também. Né? Ele é ativo no seu processo de desenvolvimento. Ao se relacionar com o outro, o homem ele conhece o mundo, o ambiente que o cerca e, ao mesmo tempo, conhece a si mesmo. Ao se relacionar com o outro, ele conhece o mundo, o ambiente que o cerca e a si mesmo. Na sua ação, aquela ação laboral, o homem ele transforma o mundo e, ao transformar-se, ele também vai se transformando. Ou seja, ao mesmo tempo que ele vai construindo a sua realidade social, ele vai também se construindo como homem, se fazendo sobre o homem, como indivíduo. Outras teorias também afirmam a existência da interação sujeito-objeto. Você já deve ter percebido, né? E também falam desse papel ativo do sujeito na relação com o objeto, na construção do conhecimento. E qual a diferença dessa teoria de Vygotsky aqui nesse sentido? A diferença é que a ideia central na teoria vygotskiana é que, para as formulações de Vygotsky sobre o desenvolvimento humano como processo sócio-histórico, a ideia central é essa de interação, de mediação. Essa mediação que acontece e que é feita pelo homem, né? E remetendo mais uma vez à teoria marxiana, né? A teoria marxista é o trabalho, através do trabalho que isso acontece, em que o homem se relaciona com a natureza, ela transforma aquela natureza, e ao mesmo tempo que transforma a natureza, ele se transforma e se faz, né? Enquanto o homem se transforma o tempo todo. Mas você falou aí, Paula, da teoria marxiana. E a mediação segundo Vygotsky. Na concepção de Vygotsky, a mediação, a interação, ela é a intervenção de algo ou alguém em relação a alguma coisa, alguma outra ação. É um ser intermediário. Ela é feita por sujeitos sociais que fazem parte do ambiente, do mundo cultural, em que se insere o indivíduo. A ideia de mediação, ela funda-se na teoria marxista da produção, segundo a qual o desenvolvimento humano ele é resultado das atividades do trabalho. Então, mediação refere-se às condições, às situações, às relações operadas pelos sistemas simbólicos que se colocam entre sujeito e a realidade. Por exemplo, o professor, ele é o mediador. Outro exemplo, a linguagem, os signos, os instrumentos são mediadores e oferecem suporte para o homem no mundo e nas relações sociais de aprendizagem. Nesse ponto aqui, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. Vygotsky, ele destaca, né, tem muitas descobertas sobre a questão da linguagem em seus estudos, e é isso que eu quero
focar aqui um pouquinho e destacar e trazer algumas considerações para você pensar comigo, refletir comigo e tentarmos compreender e assimilar qual é a importância desses estudos de Vygotsky sobre a linguagem, né? Sobre a educação. Bem, segundo Vygotsky, a linguagem ela fornece os conceitos, as formas e a organização do real e possibilita a mediação entre sujeito e objeto do conhecimento. A partir da concepção de instrumento e de signos, na perspectiva da teoria socio-interacionista de Vygotsky, ele nos convida a compreender a linguagem como sistema de comunicação de todos os grupos humanos. O homem ele cria sistemas de linguagem, palavras, números, oralidade, a partir dessas necessidades de comunicação e de interação social. Assim sendo, podemos dizer que o ser humano ele cria a linguagem, e a linguagem a partir da necessidade de comunicar-se e também de interagir socialmente. Por isso, então, Vygotsky destaca como uma das funções da linguagem o intercâmbio social. Quando eu falo da linguagem, né, com a função de intercâmbio social, eu estou querendo dizer que ela possibilita que os sujeitos eles demonstrem seus desejos. A linguagem me permite demonstrar meus sentimentos, minhas insatisfações, minhas necessidades. E a partir de gestos e sons e expressões que traduzam ideias, vontades e pensamentos. Essa função de comunicar com o outro é bem visível, por exemplo, nos bebês, né? Quem está com um bebezinho aí, ou quem já pôde acompanhar o crescimento de um bebê, pode ter observado que, como ele está começando a aprender a falar, ele não sabe ainda articular as palavras. Ele também ainda não é capaz de compreender o significado preciso das palavras utilizadas pelos adultos. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue se comunicar, né? Seus desejos, estados emocionais, aos outros, ele expressa através de sons, de gestos, de expressões. Você consegue perceber o que ele está querendo falar, mesmo sem entender o que os adultos dizem e sem que nós consigamos entender os sons que eles balbuciam. É a necessidade de comunicação que impulsionam inicialmente o desenvolvimento da linguagem, né? Outra função da linguagem, destacada nos estudos de Vygotsky, é a função do pensamento generalizante. A função do pensamento generalizante é a função que faz da linguagem um mecanismo de pensamento. Ela apresenta as organizações do real e os conceitos que concebem a mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Essa função da linguagem, ela separa o real e ordena todas separa o real, vamos voltando, ela separa o real e ela ordena todas as situações e objetos dentro de uma categoria. Os signos são denominados por ele como marcas externas. Elas são para que os seres humanos eles possam criar uma estrutura concreta para o desenvolvimento do homem no mundo. O processo de internalização, assim como os símbolos simbólicos, os sistemas simbólicos que utilizamos, é fundamental para que ocorra o desenvolvimento nos processos mentais e salientam a importância das atividades sociais entre indivíduos na construção dos processos psicológicos. Mas como que é, Paula, que acontece esse processo de internalização na teoria de Vygotsky? No processo de internalização, são desenvolvidos sistemas simbólicos que organizam signos de forma estrutural, articulada e complexa. Assim, o desenvolvimento individual e o coletivo da espécie humana, ele traz o aperfeiçoamento e as mudanças no uso dos signos e instrumentos. Ao longo desse processo de desenvolvimento, o indivíduo ele deixa claro
que necessita de marcas externas e passa a utilizar signos internos, isto é, representações mentais que constituem os objetos, eventos, situações. Então, o homem é capaz de operar mentalmente sobre o mundo. Isto é, ele é capaz de fazer relações, planejar, comparar, lembrar, supõe um processo de representação mental. Então, temos conteúdos mentais que tornam o lugar dos objetos, das situações e dos eventos no mundo real. Então, a capacidade que nós, seres humanos, temos de lidar com essas subjetividades e representações expande o real, abrindo possibilidade de processos mentais tais como de imaginarmos, de lembrar de algo, de planejar, de traçar, de fazer intervenções, de ter intenções, de intervir, de ter necessidade de ter contato com o objeto, com espaço ou outra pessoa. Isso significa que não é necessário contato direto. Essas operações mentais, independente do contato direto, do contato físico, presencial, ela pode acontecer. A mediação, ela ocorre pelos signos que foram internalizados, considerando as representações mentais da realidade exterior, que, na verdade, são os principais mediadores a serem considerados na relação do homem com o mundo. Bem, outro conceito também muito utilizado na teoria de Vygotsky é o de zona de desenvolvimento proximal. Esse conceito ele é central para compreendermos a perspectiva do socio-interacionismo de Vygotsky. Zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. Segundo Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal, ela define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que elas estão em um processo de maturação. Funções que vão amadurecer ainda, mas que estão presentemente em estado como se fosse embrionário. Para Vygotsky, existem dois níveis de desenvolvimento. O desenvolvimento real, que determina o que a criança é capaz de fazer por si mesma, sem a ajuda de outra pessoa, ou seja, diz respeito à capacidade de realizar tarefas sozinhas, de maneira independente. E o desenvolvimento potencial, que determina o que a criança é capaz de aprender a fazer com a ajuda de outra pessoa, ou seja, está relacionado àquilo que a criança é capaz de aprender, mas que ainda não faz. Sendo assim, o espaço entre o que o aluno tem o potencial de aprender e aquilo que ele já domina, Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. E está ligada às atividades que a criança consegue desempenhar, mas com a ajuda de alguém, com assistência, sobre instruções, orientações de alguém. E qual a importância de o professor conhecer sobre isso, sobre zona de desenvolvimento proximal? É isso que vamos ver agora. A função pedagógica da escola e do professor é mediar, é auxiliar o aluno a aprender utilizando recursos e vínculos que contribuem para a evolução dos níveis de desenvolvimento entre o indivíduo e objeto de estudo e as relações com o ambiente social e cultural no qual ele está inserido, ok? Isso porque a criança ela não se desenvolve plenamente sem a mediação, sem direcionamento, sem suporte de outros indivíduos. E somente quando se conhece o que a criança é capaz de fazer sozinha
e o que ela é capaz de fazer com a ajuda de outra pessoa, é que se pode planejar situações de ensino. Daí a importância do professor, como mediador da aprendizagem, conhecer a zona de desenvolvimento proximal. É o professor aquele quem irá mediar o processo de aprendizagem através das trocas que estabelece com a criança. É o professor quem vai provocar avanços na aprendizagem dos seus alunos, intervindo na zona de desenvolvimento proximal. Bem, especificamente, quais as contribuições de Vygotsky para a educação? A pergunta é: o que a teoria de Vygotsky me ensina? Bem, eu queria deixar aqui para vocês, por fim, 4 liçõezinhas que nós vamos tirar, que eu gostaria de destacar e que nós podemos destacar com base nos estudos que nós fizemos sobre a teoria de Vygotsky. 1. A interação social ela exerce papel essencial no desenvolvimento humano. Isso significa que a presença do outro ela é fundamental desde o princípio no desenvolvimento, sendo que o processo de formação do pensamento ele é iniciado e estimulado pela vida social e pela comunicação possível ao ambiente social da qual a criança participa. Nós somos seres sociais, precisamos viver com o outro, na relação com o outro. Segunda lição que eu quero destacar. A aprendizagem sempre envolve relação entre pessoas. Se a interação tem essa responsabilidade no nosso processo de desenvolvimento, nós também só aprendemos na relação com o outro. A relação do sujeito com o mundo ela é sempre mediada por outro. É o outro que nos possibilita conhecer o mundo, à medida que nos fornece os significados que permitem pensar o ambiente que nos rodeia. Terceira liçãozinha que vamos destacar sobre a teoria de Vygotsky. O professor ou a professora ela deve exercer o papel de mediador do processo de ensino-aprendizagem. É função do professor mediar o processo de aprendizagem através das trocas que estabelece com a criança. A qualidade dessas trocas ela irá repercutir diretamente na forma como as crianças desenvolvem o seu pensamento e se apropriam das informações. Então, é função do professor promover uma boa interação e comunicação entre professor, criança, professor e criança, fomentar as interações entre alunos, possibilitando o recíproco apoio na aprendizagem, por meio de dinâmica de grupo, que alimente as relações da proximidade entre professor e aluno, criança, né? Que abra mão da centralização e da verticalização das relações, promovendo melhores e mais produções interativas das crianças em si e das crianças com o professor. Quarta e última liçãozinha que vamos destacar na teoria vygotskiana. Ninguém aprende sozinho, mas sempre aprende com o outro. A aprendizagem sempre envolve relações entre pessoas. A relação do sujeito com o mundo é sempre mediada por outro. É o outro que nos possibilita conhecer o mundo, à medida que nos fornece os significados que permitem pensar o ambiente que nos rodeia. Bem, e por fim, chegamos ao final da nossa primeira parte da videoaula 3 e a leitura recomendada para auxiliar no cumprimento do objetivo desta unidade é a unidade 7 do nosso caderno didático. Boa leitura e até breve!